duas citações, né, grandes aqui que apontam, né, a questão da missão civilizatória, por exemplo, quando a gente pensa o processo colonizador, por exemplo, aqui do Brasil, né, que a gente vai lá, né, para a era colonial, nós vamos refletir, né, sobre todos aqueles acontecimentos, todas aquelas violências, né? O Aimé Césaire fala muito sobre isso, né? Sobre o colonialismo, né? Como ele foi selvagem e violento, e as nossas heranças se baseiam nas nossas colonialidades. E aqui na página 937 vai falar sobre o papel, né, da religião, da igreja com a missão civilizatória. Então, a igreja foi um agente, né, extremamente importante que contribuiu, né, nesse processo aí violento, né, do colonialismo, né? Então, a missão civilizatória, incluindo a conversão ao cristianismo, na página 937, estava presente na concepção ideológica de conquista e colonização, julgar os colonizados, colonizadas por suas deficiências do ponto de vista da missão civilizatória, justificava enormes crueldades, né? As grandes violências. Propõe interpretar através da perspectiva civilizadora os machos colonizados não humanos como julgados a partir da compreensão normativa do homem, o ser humano por excelência. Fêmeas eram julgadas do ponto de vista da compreensão normativa como mulheres, a inversão humana de homens. Desse ponto de vista, as pessoas colonizadas tornaram-se machos e fêmeas. Machos tornaram-se não humanos por não homens, e fêmeas colonizadas tornaram-se não humanas por não mulheres, né? Então aí a gente percebe, né, toda a sujeição, a sujeição tanto a esse processo violento do colonialismo quanto à própria igreja, que ela colaborou de forma intrínseca para esse processo, né? Porém, se estou certa sobre a colonialidade do gênero, na distinção entre não humano e humano, sexo tinha que estar isolado. Gênero e sexo não podiam ser ao mesmo tempo vinculados, inseparavelmente racializados. Aí ela vai falar sobre a questão do dimorfismo sexual, converteu-se na base para a compreensão dicotômica do gênero, a característica humana. Então, quando ela vai pensar essa categoria do gênero, né, dentro desse processo, dentro lá do colonialismo, ela vai falar, né, a respeito ela vai caracterizar, né, como que se dava a respeito desses colonizados e dos não humanos. Então, a categoria do dimorfismo sexual, essa categoria científica, biológica, ela serviu como um ponto, né, importante para que se fortalecesse, né, essa diferenciação desses despossuídos de humanidade, colonizados, né, desses bestializados, né, para que eles pudessem se constituir enquanto machos e fêmeas, né, enquanto machos e fêmeas. E a relação também a relação também científica relacionada com a religião, ela também vai estar intimamente ligada, porque a igreja também, nesse momento, ela impõe, né, de uma forma impositiva, ela vai dizer que o sexo ele tinha que funcionar, ele tinha que funcionar apenas para a questão da procriação. Aí aqui tem, dentro dessas citações, ela apresenta aqui, né, algumas considerações importantes, né, desde o século XVIII, dizia que o sexo masculino e feminino eles apresentavam-se estáveis e comensuráveis e opostos, sempre fazendo essas oposições. Cita aqui um estudioso, Thomas Larquet, que vai dizer que essas diferenciações de gênero precediam as diferenciações de sexo. Esse é um elemento importante que a Lugones traz, né? Inclusive citando algumas outras autoras estudiosas, como a socióloga africana Oyeronke Oyeyumi,
né, que o processo de colonização no continente africano ele foi extremamente violento porque ele padronizou as relações sociais a partir das hierarquizações de gênero entre o masculino e o feminino. E eu acho importante isso porque isso se reflete até nas nossas comunidades de matriz africana, nas religiões de matriz africana, como elas foram, né, esse reflexo que veio, né, do continente africano se refletiu na organização dessas religiões em comunidades, os papéis, né, as hierarquizações entre o masculino e o feminino dentro dos terreiros, né? Então, há rituais que só podem ser exercidos por homens, outros por mulheres. E anterior ao processo de colonização, a Oyeronke, ela diz que ela vai falar que isso não estava demarcado propriamente no continente africano. É um livro muito interessante que ela tem, A Invenção das Mulheres, né? Tem aqui uma parte que eu até coloquei, que as definições binárias de gênero, né? A Oyeronke Oyeyumi, ela analisa a sociedade africana iorubá, né? Que não tinha relações de gênero binárias, nem hierárquicas antes do processo de colonização. E isso vai se refletir, né, agora né, nos nossos territórios de matriz africana, nos terreiros, né? Pós-colonização, eles já apresentam, né, essa organização binária, né, entre gendrada, né, de masculino e feminino, né? Por exemplo, lá em Salvador, o culto, né, aos ancestrais de Baba Egum, ele só pode ser exercido por homens, né? Só os homens eles podem tratar com os espíritos dos ancestrais, né? E só eles podem se tornar como se fosse os babás, né? Os babá egum, só eles que podem tratar desses espíritos. As mulheres vão desenvolver outras funções. E aqui no Tambor de Mina também, né? É uma religião em que as mulheres, né? Elas têm, né, o domínio, assim como a maior parte das religiões de matriz africana, elas são de domínio feminino, né? Então muitas coisas só as mulheres fazem, tomam ficam à frente, né? Então deixa eu, né, dar continuidade aqui. Essa parte aqui é muito importante, que vai falar sobre esse papel, né, desses marcadores, né, dessas hierarquizações, né, a partir dessa categoria da colonialidade de gênero, né? Então isso vai levar também a fazermos algumas considerações, né? Ela vai fazer algumas considerações a respeito da própria ciência, né? A questão da natureza humana, né? Esse sistema colonial de gênero, ele vai estar intimamente ligado também com as reflexões sobre a natureza humana, né? Então esses traços, esses comportamentos humanos, né? A questão do pensar, do agir, de se comportar, ele vai estar atrelado somente a quem? A quem era considerado como homem e como mulher, e não aos outros despossuídos, aos outros bestializados, né? Então, dando continuidade. No finalzinho, né, da página 939, né, em que ela vai falar sobre a colonialidade de gênero, ela já começa a fazer uma crítica a Aníbal Quijano, esse semiólogo argentino, né, que tem uma obra, né, que agora fugiu aqui da minha mente, Sociedades... eu até anotei aqui, deixa eu ver aqui, Aníbal Quijano, ela vai começar a fazer uma crítica a Aníbal Quijano, né?
A análise de Quijano fornece-nos uma compreensão histórica da inseparabilidade da racialização e da exploração capitalista como constitutiva do sistema de poder capitalista que se ancorou na colonização das Américas. Ao pensar a colonialidade do gênero, eu complexifico a compreensão do autor sobre o sistema de poder capitalista global, mas também critico sua própria compreensão ao gênero, visto em termos de acesso sexual às mulheres. Então, Aníbal Quijano ele vai lançar essa categoria da colonialidade do poder, né? Eu até anotei aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar, da colonialidade do poder, né? Que é uma realidade do sistema mundo colonial moderno, construída a partir do próprio processo de colonização. Esse conceito de colonialidade do poder foi formulado por esse pensador, e ele basicamente ele vai ter esse significado de dominação baseada na exploração racial do trabalho. E aí, Aníbal Quijano, ele traz, né? Eu achei esse texto dele é super interessante, porque ele traz essa categoria raça pensada a partir desse sistema de exploração, né? Lá no colonialismo, né? Então, aí nesse momento ele vai fazer várias considerações, né? A raça foi uma categoria de diferenciação inventada para legitimar a exploração colonial. Raça é uma invenção da modernidade, né? Então, ele vai estabelecer, ele vai colocar isso, né? E ele vai ser bastante lido e bastante aplaudido por isso. Mas aí, dentro dessas ideias, né, que ele estabelece, a Lugones ela vai fazer algumas críticas, né, a esse conceito de colonialidade de Quijano, né? Então, tem até um apontamento aqui no item, né? Ela tem até um ponto aqui importante que ela vai falar. Colonialidade refere-se à classificação das populações do mundo em termos de raça, a racialização das relações entre colonizadores e colonizados, a configuração de um novo sistema de exploração que articula em uma estrutura todas as formas de controle de trabalho, em termos de hegemonia de capital e variados outros elementos dentro desse sistema de escravidão entre servos e subjugadores, os dominantes e os dominados, né? Então, ela começa a dizer que dentro desse processo, né, Aníbal Quijano, ele não enxerga, isso passa muito, né, dentro dessas considerações que ele faz, a categoria de gênero, né? Ele não vê dentro desse processo de exploração, de dominação e de colonialidade do poder, passa nele essa questão da colonialidade, da questão das colonialidades de gênero. O gênero, né, fica aí como uma lacuna dentro dessas relações de dominação e exploração por parte do trabalho. A questão da natureza do sexo, seus recursos e seus produtos. Deixa eu até colocar aqui, eu acho que aqui é no outro... no outro slide que eu trago aqui, já falando sobre essa crítica em relação a Quijano, que ela vai retomar mais lá na frente. Para Quijano, o sexo é apenas biológico. Nesse modelo em que o sexo é essencialmente biológico e há uma fundação capitalista da diferença de gênero, as mulheres de cor elas não são percebidas, pois as categorias raça e gênero se mantêm isoladas uma da outra. Assim, o gênero é percebido como Quijano não como um meio subjetivo de exercer a colonialidade, mas sim de forma eurocêntrica, como um meio de exploração dos recursos materiais e do sexo através da diferença de gênero. Então, dentro desse processo, né, dentro desse processo colonial, que ele vai falar sobre a colonialidade de poder, ele não enxerga, né? Ele não enxerga o gênero, ele não consegue, por exemplo, enxergar as mulheres negras
escravizadas, ele não consegue enxergar as mulheres indígenas extremamente violentadas e escravizadas. Então, ela faz, né, assim, de uma forma bem simples, que eu estou aqui tentando fazer as explicações, ela faz essa crítica a ele, né? E aí eu acho que no texto tem uma parte que ele, eu acho que foi em um outro texto que eu li, que ele recebeu, né, a crítica de uma forma bem entusiasmada, e ele concorda